nome é Juliana Bilac, eu sou psicóloga, trabalho com fumantes desde o ano de 2000, quando eu fui convidada a participar de um ambulatório de tabagismo no Instituto de Moléstias Cardiovasculares em São José do Rio Preto. Nesse ano eu tinha terminado a minha faculdade e gostaria de desenvolver um trabalho, uma maneira única de ajudar as pessoas a parar de fumar. E essa ideia de como começar veio numa visita de hospital, quando eu estava passando visita com os médicos, e entramos no quarto de um senhor de 75 anos que estava traqueostomizado com enfisema pulmonar. O médico entrou, fez a sua avaliação, conversou com a família e a equipe saiu do quarto e pediu para que eu ficasse para conversar com essa família e orientar essa família. Foi daí que veio a minha ideia de começar com família, trabalhar o fumante com a família. Por qual razão? Porque o paciente estava deitado, traqueostomizado, e os seus familiares ao redor. E quando o médico saiu, os familiares começaram a criticar o patriarca da família, dizendo que ele estava naquela condição porque ele estava colhendo aquilo que ele plantou, que a família, com muito firme nos seus dizeres, que ele tinha sido um fraco, que ele tinha se deixado levar pela dependência do tabagismo e que a família estava cansada de pedir para que ele parasse de fumar e ele continuava fumando e que ele estava naquela condição, que ele era egoísta e que ele estava naquela condição porque ele optou por não parar e continuar fumando. E de repente eu olho para o paciente e o paciente chorando, escorrendo lágrima dos olhos e traqueostomizado. Então aquela cena foi uma cena que me chocou muito e eu tive a ideia de começar a trabalhar o fumante pela família. Qual é o significado da família no desenvolvimento do ato de fumar? As pessoas, elas repetem um comportamento que nós chamamos de padrão de repetição intergeracional, ou seja, você repete um modelo de dentro de casa. Essa repetição desse padrão, no caso o fumar, passa de geração para geração. Às vezes não necessariamente todas as gerações, pode pular gerações. Então geralmente, porque os primeiros contatos do indivíduo com o cigarro é dentro da família. Então, às vezes, você repete o comportamento dos avós, dos tios, precisa ser uma pessoa importante, uma pessoa significativa. Mesmo que, às vezes, você, no seu pensamento, você não acha aquilo certo, você pede para a pessoa parar de fumar, né, quando criança, mas às vezes na adolescência, a família de uma determinada forma, ela estimula o indivíduo a fumar, a partir do momento que ela fuma, porque é muito difícil dentro da família, quando eles pedem, olha, não faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas as pessoas acabam vendo o modelo e seguindo esse padrão. Durante todos esses anos de pesquisas, eu também descobri que o fumar pode ser um legado familiar, além de um modelo, de uma repetição de um modelo, mas ele também pode ser um legado familiar. O que significa isso? O legado familiar é quando o ato de fumar acaba sendo uma identidade daquela família. Então, apareceram pessoas no meu consultório que elas reclamavam assim, olha, eu não consigo parar de fumar, elas se queixavam, eu não consigo parar de fumar porque é uma característica da minha família. Não existe pessoas que não fumam na minha família, como é que vai ser? Todo mundo fumando e eu só como não fumante. Eu vou deixar de pertencer a essa família? Então, inconscientemente, é esse sentimento que as pessoas têm, que às vezes vai deixar de fazer parte da identidade da família, desse legado familiar, porque tudo que é feito dentro do seio da família, o modelo é muito forte. Então, por exemplo, quando às vezes tem pais que chegam
com os seus filhos adolescentes no consultório e dizem, olha, eu fumo, mas eu sei o malefício que isso faz, eu gostaria que ele não fumasse. Então, a primeira orientação que eu dou é para os pais pararem de fumar. Como é que eles vão exigir que os filhos parem de fumar se eles fumam? Então, o modelo é muito forte. Uma outra coisa que eu acho super importante compartilhar com vocês é uma orientação. Então, aos familiares que têm fumantes. Sempre você pode incentivar, motivar essa pessoa a parar, a pensar, a refletir sobre uma possível parada, uma possível interrupção da dependência, incentivando positivamente e não tentando desafiar, porque é muito comum nós ouvirmos, olha, a pessoa compartilha com a família, eu vou parar de fumar. A família, um dos familiares acabam dizendo, você sempre fala isso, eu já estou cansado de ouvir você dizer isso. Eu só quero ver se você é capaz disso mesmo. Então, no sentido de desafiar essa pessoa. Não, acolhe, dê apoio moral, fale palavras de incentivos, palavras positivas. Não, olha, se você quiser, você vai conseguir, você pode conseguir. Porque todo mundo tem capacidade para viver sem uma dependência, cada um de uma determinada forma. E a família, às vezes, ela precisa usar esse tipo de incentivo e motivação. Então, dá exemplos de sucesso. Olha, tal pessoa conseguiu, o avô, o tio, a tia, hoje tem uma vida muito melhor. Então, sempre orientar essa pessoa adequadamente e positivamente. Durante todos esses anos de estudo, de projeto e de pesquisa, eu percebi que a maioria começa a fumar durante a adolescência. Por quê? É na adolescência, ou na puberdade, ou na pré-adolescência, que as pessoas começam a ter mais contato com os amigos. Eles deixam de ficar mais tempo em casa e acabam saindo mais, indo para clube, para as atividades extras da escola. A questão da curiosidade é inerente ao ser humano. Todos nós somos curiosos de uma forma mais intensa ou menos intensa. E também ocorre muito da pessoa começar a fumar durante a adolescência, no meio social, para ser aceito, ou para ser admirado, ou olha como essa pessoa consegue, por uma questão também, às vezes, de autoestima. Então, nesse momento de transformação da infância ou da puberdade para a adolescência, existe momentos onde a pessoa ela precisa se firmar quanto à identidade dela, quanto à autoestima, quanto à autossegurança, à autoconfiança. Então, muitas vezes, elas começam a fumar porque os amigos fumam. Não só, geralmente, eu gosto muito de esclarecer, eu acho muito importante eu esclarecer que esse comportamento não é assim, olha, não tem um predisponente na família, não existe ninguém fumante na família e é só fumante a rede social. Não, geralmente tem um histórico de alguém na família que é fumante. E aí ela já tem essa tendência e no meio social ela acaba a desenvolver a dependência. Então, a rede social, às vezes, é só um gatilho para algo que ela já tinha um predisponente a desenvolver. A dependência do tabagismo. Com relação a essa questão da rede social, a rede social ela pode ajudar ou atrapalhar a pessoa que quer interromper a dependência. Então, tem diversas formas que essa rede social pode ajudar. Também, da mesma forma que a família, incentivando essa pessoa positivamente. Então, é muito comum casos de pessoas que procuram o ambulatório, ou procuraram o ambulatório, ou procuram ajuda hoje para parar de fumar, que às vezes precisa deixar de participar de um happy hour, porque se no processo de interrupção, se for em algum happy hour, em alguma festa, e ver pessoas bebendo ou fumando, vai sentir vontade de fumar e de beber. Mas isso é muito individual. Tem pessoas que preferem se afastar e tem pessoas que preferem enfrentar aquele momento com os amigos. O que é importante
é que o mais importante é que essa rede social acolha essa pessoa na sua decisão. E não, olha, só porque você está parando de fumar, você vai deixar de conviver com a gente, de participar do nosso happy hour. Não, isso é uma coisa que, às vezes, a rede social, ela também precisa colaborar de uma forma positiva. Ela precisa acolher a pessoa. Olha, você pode deixar de participar, depois você volta. Ou se a pessoa resolver participar, enfrentar isso, a rede social também, olha, não se sinta enfraquecido, você está aqui, mas você decidiu parar de fumar e nós vamos te ajudar. Não é porque eu estou fumando que eu não vou te ajudar a ficar sem o cigarro nesse momento. É muito importante esclarecer a todos os fumantes e até aos não fumantes que a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal, ela tem um papel fundamental na realização das nossas metas. Por quê? Porque é o seguinte, não existe como não se comunicar. Então, às vezes, nós nos comunicamos com as pessoas, não só através de palavras, através de gestos, que dizemos que a comunicação verbal e não verbal, que tem um significado muito importante, e as comunicações intrapessoais, que é a forma com que nós nos comunicamos. Então, o fumante, ele tem uma característica muito marcante da comunicação intrapessoal. Então, tomar cuidado com aquilo que ele fala para ele. É muito comum nós ouvirmos, eu não vou conseguir parar de fumar. Ah, eu não paro de fumar porque eu não consigo. A todo momento que ele coloca, eu não consigo, ele fala para si mesmo, eu não consigo. Ah, eu sou fraco, eu não consigo. Então, o subconsciente vai gravando isso. E essas frases. E acontece o que nós chamamos da profecia que se autocumpre. O que é uma profecia que se autocumpre? Ou seja, você vai ao encontro daquilo que você fala para você, às vezes de uma forma inconsciente. Então, você até deseja parar de fumar, mas você acredita que você não vai conseguir. E, na realidade, a partir do momento que você começa um trabalho, se você tiver a convicção de que você não vai conseguir, é muito difícil você conseguir, porque inconscientemente você vai ao encontro de situações que não vão deixar você conseguir parar de fumar. Então, você vai determinar aquilo que você fala para você. Se você tiver convicção de que você vai conseguir, de que é difícil, mas você vai conseguir, e você começa a se comunicar com você de uma outra forma, prestar muita atenção nas palavras que você diz para as outras pessoas e para você também, é muito mais fácil, é muito menos doloroso. Né? Mesmo que às vezes você custe a acreditar. Então, começa a usar palavras que podem te incentivar. Olha, eu estou num momento de muita dificuldade, não é que eu não consigo, às vezes eu não tentei da forma mais adequada, né? Que isso é muito comum quando nós verificamos no consultório, em grupos de apoio, as pessoas falam, olha, eu já tentei de tudo e não consegui. Eu sou fraco, é impossível. Não, não é impossível. Se você começar a ver todas as possibilidades que você tem hoje, você vai começar a entender que não é porque você não consegue, às vezes você não usa os caminhos mais adequados, porque essa frase, eu não consigo, o que ela causa em você? Ela te impede de você ver as outras possibilidades. Então, você só fica com uma possibilidade, eu não consigo, e não amplia o seu pensamento, o seu olhar, e dificulta também você entrar em contato com as suas características positivas, com seus recursos de enfrentamento. Um dos aspectos muito importante no combate a essa terrível dependência é ter uma crença ou acreditar em algo maior, em algo superior. Eu tive uma experiência muito positiva durante todos esses anos no meu projeto, que é o fumante na sua relação com a sua religião, religiosidade. O fato dele acreditar em algo superior, dele ter fé, dele ter crença de que ele vai conseguir, isso interfere no modo de vida de uma forma importantíssima, principalmente no que diz respeito ao parar de fumar. Durante o meu grupo de apoio,
era muito comum chegar pessoas que não pensavam que pudessem ter esse tipo de ajuda. Então, eu acredito que não importa qual seja a religiosidade, pode ser A, B, A, C, mas desde que você se apegue em algo superior e de que você acredita que você vai ter uma ajuda e que essa ajuda vai influenciar na sua forma de sentir mais ou menos as consequências de uma abstinência. Tive vários sucessos com relação a essa questão, vários pacientes relataram que nos momentos de mais dificuldade, o fato de crer, de ter a fé de que tinha algo superior por trás, facilitou passar pelos momentos terríveis de abstinência. Outras pessoas até relatam que o fato de acreditar em que algo superior iria acompanhar durante esse processo, minimizou a abstinência. Alguns até não vieram ter tanta abstinência. É super importante esclarecer a todos vocês quais são as fases do fumante e a partir daí determinar como vai ser o processo de cada um. Fases do fumante. Eu vou começar a descrever pela primeira fase, que é chamada fase de pré-contemplação. A característica principal da fase de pré-contemplação é quando o fumante ele não acredita que ele seja um dependente. Então, nesse momento, é super difícil a família desejar, querer levar um ente ou a rede social levar um amigo para fazer um tratamento para parar de fumar. Por quê? Porque ele não aceita, ele rejeita dizendo que ele não acredita que ele seja dependente e que ele possa parar de fumar a hora que ele quiser. Então, é muito comum chegar no consultório pessoas assim, olha, eu vim trazer a minha esposa, eu vim trazer o meu marido, o meu filho, mas ele não quer parar de fumar porque ele acredita que ele não precisa de tratamento, porque ele não se acha dependente. Então, a primeira fase, que é a fase de contemplação, ela é determinada quando a pessoa não acredita que seja um dependente e que possa parar de fumar quando quiser. Depois de várias tentativas, tentativas frustradas, a pessoa ela começa a pensar e achar que ela é dependente. A partir do momento que ela pensa, não, eu sou um dependente, ela passa automaticamente da fase de pré-contemplação para a fase de contemplação. Então, a fase de contemplação, ela se inicia no momento em que a pessoa acredita que seja um dependente, que precisa de algum recurso, de alguma ajuda para parar de fumar. A fase de contemplação é a fase mais longa e onde a maioria das pessoas, 80% das pessoas, pedem ajuda. Nessa fase, a característica principal dessa fase é a oscilação entre o medo e a coragem. Então, é muito comum nós ouvirmos, eu vou parar de fumar no dia do meu aniversário esse ano. Ou, eu fiz promessa, eu vou parar de fumar na Páscoa, no dia 1º de janeiro, ou quando nascer meu filho, quando nascer meu neto. Então, e a oscilação entre esse medo e a coragem. O medo, não, eu acho que eu vou deixar mais para frente. Então, a pessoa ela fica em dúvida, ela deseja parar de fumar, mas no fundo, ela pensa que ela não vai conseguir. Ou também pode ser ao contrário, ela pensa, eu quero parar de fumar, eu preciso parar de fumar, mas o desejo íntimo dela é que ela não fume. Nessa fase, é super importante nós trabalharmos a ansiedade, os medos, as crenças dos fumantes, porque fumantes têm muitas crenças, né? A questão do ganho de peso, que é uma questão até científica, existe um ganho de peso natural, né, cientificamente, porque a pessoa, quando ela fuma, ela deixa de comer aquilo que ela comeria se ela não fosse fumante. Então, existe um ganho de peso natural, porque ela vai começar a comer aquilo que talvez ela comeria se ela não fosse fumante. E toda uma transformação no sistema fisiológico. O medo da depressão, o que eu vou fazer? Eu vou deprimir, a minha vida vai perder o sentido se eu ficar sem o cigarro.
eu vou perder a minha concentração. Todas essas coisas, elas existem, mas elas podem também ocorrer em formas de crenças fortes, e se ela é uma crença muito forte, fica muito difícil das pessoas desmistificarem. Então, nessa fase de contemplação, como psicóloga, eu trabalho muito a desmistificação de algumas crenças e o esclarecimento da forma com que a pessoa lida com a sua ansiedade, da forma com que ela pode enfrentar os seus medos e se fortalecer internamente. A fase de contemplação, na fase de contemplação não é adequado o uso de medicamento. Por quê? Por causa dessa oscilação do eu quero, mas eu não quero, eu preciso, mas eu não vou conseguir. Então, as pessoas que chegam no médico e pedem um medicamento para parar de fumar, se ela está na fase de contemplação, não é a fase mais adequada para tomar o medicamento. De acordo com o meu projeto e minha pesquisa, as pessoas que começaram a tomar medicamento na fase de contemplação tiveram recaída 3 vezes, o número de recaída 3 vezes maior do que as pessoas que pararam de fumar na fase de ação, que é a terceira fase, sem uso de medicamento. Nessa fase também de contemplação é onde nós explicamos todas as dúvidas que a pessoa tem com relação ao processo de parar de fumar. Porque cada pessoa tem um histórico de vida, tem uma dinâmica de vida, então cada pessoa vai encontrar a forma menos dolorosa para parar de fumar. Ela só passa da fase de contemplação para a fase de ação, que é a terceira fase, quando está coerente o sentimento dela e o pensamento dela. Então, eu quero parar de fumar e eu sinto desejo em parar de fumar. Então, quando há coerência naquilo que a pessoa pensa e naquilo que a pessoa sente com relação ao tabagismo, aí ela passa para a fase de ação. A fase de ação é a fase onde a pessoa para de fumar. Não necessariamente no início da fase, ela programa como é que vai ser a parada dela. Então, a necessidade dessa coerência entre o pensamento e o sentimento vai fazer muita diferença no processo todo. Por quê? Porque a minha função, o objetivo do meu trabalho durante essas fases é fazer com que a pessoa ela mude a forma de pensar e sentir com relação ao objeto. Não só uma mudança de comportamento, não é eu vou parar de fumar, eu mudo meu comportamento. Primeiro ela precisa trabalhar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e aí sim, por último, mexer no seu comportamento. Então, é uma forma que ela consegue mudar a forma de pensar, a maneira de pensar e sentir com relação ao objeto. Aí ela está pronta para determinar qual vai ser a maneira que ela vai parar de fumar. Então, na fase de ação, que é o uso mais adequado de um medicamento, e também tem algumas pessoas que se apegam a vários outros recursos, os adesivos transdérmicos, glazers, o medicamento propriamente dito, né? Porque as pessoas perguntam para mim, Juliana, quais são os recursos mais adequados? Eu acredito que cada um vai poder determinar para si o que funciona melhor ou não. Tem pessoas que quanto mais recursos se apegam, melhor. Tem pessoas que às vezes não sentem tanta necessidade de se apegar a nenhum recurso para parar de fumar. Uma coisa importante para esclarecer é que não existe uma receita de bolo, né? Não existe algo, você vai fazer isso, isso, isso. Cada um vai descobrindo, através desse autoconhecimento, qual é a maneira mais que se encaixa melhor à sua vida. Então, na fase de ação é a fase onde a pessoa se programa para parar de fumar. Cada um, tem pessoas que param, escolhem uma data para parar, tem pessoas que param de uma forma devagar, vai parando, vai trabalhando essa questão da alimentação, evitando alguns alimentos que geram
vontade de fumar, deixam o uso da bebida e do café, que é chamado de gatilhos, tem pessoas que já não deixam. Então, nessa fase onde você vai determinar exatamente tudo aquilo que você vai fazer. Quando você para de fumar, depois de um determinado tempo, eu costumo colocar mais ou menos, né, de 3 a 6 meses, a pessoa passa para a fase de manutenção. A fase de manutenção é a quarta fase do fumante e a característica principal eu consigo viver sem o cigarro. Então, quando a pessoa ela se dá conta que ela precisa viver, que ela pode viver sem o cigarro e ela vive bem melhor. Uma outra característica muito marcante e muito importante é que na fase de manutenção a pessoa percebe que o parar de fumar não foi tão difícil quanto ela imaginava, porque nós fantasiamos, a nossa fantasia não tem tamanho. Então, quando você vai parar uma dependência, você imagina tudo de mais ruim. Então, o quanto vai ser difícil, você fantasia muita coisa, porque a nossa fantasia não tem tamanho, mas a realidade tem tamanho. Então, as pessoas percebem que elas conseguem viver sem o cigarro, que mesmo elas tendo alguma dificuldade com a concentração, às vezes, abstinência, mas é que a realidade, ela tem um limite, que daquele limite não passa. Então, a característica principal da fase de manutenção eu posso viver sem o cigarro, eu consigo viver sem o cigarro. E também o parar de fumar é difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças e não é impossível. Essa fase é marcada por essas características. Depois de um determinado tempo, geralmente também eu coloco de 3 a 6 meses, né, devido a essa mudança no sistema cognitivo, na forma de pensar e sentir com relação à dependência, ela passa para a fase recidiva, que é a última fase, a quinta fase. A fase recidiva é a fase onde pode ocorrer ou não uma recaída. Geralmente, se a pessoa ela para de fumar na fase de ação, ela, através dessa coerência de pensamento e sentimento, quando o pensamento e sentimento estão coerentes, a probabilidade dela vir a ter uma recaída é muito pequena. Aconteceu alguns casos, né, durante todo esse tempo de pacientes que tiveram recaídas por um acontecimento muito trágico, como a perda de um emprego muito antigo, de 20, 30, 15 anos, ou também perda de filhos. Aí o importante é deixar passar essa fase e depois a pessoa voltar a todo o tratamento desde a fase ou de contemplação ou da fase de ação. Mas se ocorre, vou ressaltar, se ocorrer uma mudança na forma de pensar e sentir com relação ao objeto cigarro, com relação à forma que você se relaciona com a sua dependência, é muito difícil a pessoa ter uma recaída. A resiliência, hoje, ela é muito conhecida pela capacidade que as pessoas têm de enfrentar uma situação trágica utilizando um pensamento positivo. Ou seja, se nós formos procurar no dicionário o que significa resiliência, é resistência ao choque. Então, é quando a pessoa vive uma situação muito difícil e, através dessa experiência, ela faz um balanço e tira o que foi positivo dessa situação. Então, fumantes, eu gosto muito e eu acho muito necessário trabalhar a resiliência de cada um, os aspectos internos de cada um, e a pessoa vê que ela tem características resilientes, que ela tem aspectos resilientes em sua vida. Porque uma coisa que foi fundamental para o desenvolvimento do meu projeto, eu acredito piamente na capacidade do ser humano. Então, todo mundo, sem exceção, tem qualidades, tem características que vão ajudá-la numa interrupção de qualquer que seja a dependência. Então, todos nós temos capacidades, uma
umas diferentes das outras. Tem pessoas que têm habilidades para algumas coisas e outras para outras, mas todo mundo possui um aspecto de habilidade, de capacidade e de inteligência. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque elas nunca foram trabalhadas para poder enxergar essas características, mas não há quem não consiga. Todo mundo, sem exceção, possui aspectos internos, características próprias que pode ajudar num processo para parar de fumar. Um outro fato muito importante da resiliência é que às vezes é muito comum nós usarmos características próprias, aspectos da nossa personalidade, direcionados para algo que às vezes não vai nos trazer, não vai nos facilitar, e sim nos dificultar. Então, a resiliência é algo que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser conhecida, cada um, ter um autoconhecimento para saber quais são as suas características internas que vai te ajudar ou vai te atrapalhar em determinados processos. E vocês podem procurar, podem trabalhar o autoconhecimento, que vocês vão encontrar habilidades e capacidades para lidar com situações que tragam dor e sofrimento. Quando as pessoas param de fumar, é como se elas tivessem perdido alguém muito querido, o companheiro, o objeto que dá força, que não critica, que não humilha, que não te cobra. Então, a pessoa, quando ela para de fumar, ela vive um luto. Isso é muito natural e é preciso, é necessário para que ocorra um fortalecimento e diminui a possibilidade de recaídas. Então, o luto, ele possui fases. O luto do cigarro, também a pessoa passa por fases. E essas fases precisam ser vividas de uma forma intensa, de uma forma direta, para que as pessoas se fortaleçam e entendam como que foi todo esse processo, tenham todo esse discernimento, sintam todo o processo que naquele momento vai finalizar. As pessoas, elas podem chorar, tem pessoas que choram, tem pessoas que no início deprimem, é como mesmo se tivesse perdido alguém, mas isso é importante saber que uma das coisas que ajuda muito durante esse processo é que no caso do luto do cigarro foi uma opção sua, foi uma escolha. Você é algo que está na sua mão, que você teve o poder de escolha, não foi algo que foi imposto para você. As pessoas às vezes falam, olha, lógico, o médico chegou para mim, ou o familiar chegou para mim, olha, você tem que parar de fumar, ou você para de fumar, ou você morre. Aí você fala, lógico, eu tive que optar pela vida. Eu já vi pessoas durante todo o meu projeto que às vezes tem pessoas, olha, eu ainda vou fumar durante um determinado tempo. Então é uma escolha, o parar de fumar é uma escolha, não é algo que veio e aconteceu na sua vida que nós não temos o poder, como a morte de um ente querido. E a necessidade de vivenciar cada momento é super importante. Eu não acredito que seja útil nós lamentarmos, protelarmos o sofrimento, escondendo do sofrimento, da dor. Eu acho que é vivenciar essa dor, não é cultuar sofrimento, tá? É sentir a dor, ter um discernimento, ter consciência, o motivo pelo qual você está sentindo aquela dor, de que forma essa dor tem vindo, de que forma como que você vai pensar a respeito daquela dor, o que você vai fazer de acordo com as situações que trazem luto e disso se fortalecer. Sofrimento é natural, a dor é natural. O que não pode ser feito nesse momento é cultuar o sofrimento, porque o parar de fumar, cada dia é um dia após o outro, cada dia você vai se fortalecer aos poucos. Tem dia que você, natural, está mais quieto, está mais deprimido, está mais triste, está mais agitado, está mais nervoso, mas tudo isso, a tendência com o tempo, a elaboração desse luto é que tudo vá diminuindo com o tempo, a partir do momento em que você encara isso de frente.
e você vai ao encontro dos seus medos, dos seus temores. É aí que está a solução da sua dor com relação ao fato de ter parado de fumar. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês algumas mensagens, algumas orientações também. Então, o parar de fumar não é algo impossível, é algo possível, desde que ele seja consciente, que ele te traga autoconhecimento e que você vai usar esse autoconhecimento durante esse processo. E a importância de você não mudar só de comportamento, você trabalhar a forma de pensar e sentir com relação ao objeto cigarro e com relação à sua dependência. Atuando características de personalidade que vão te ajudar durante todo esse tratamento. As orientações que eu gostaria de deixar está relacionada às suas características internas, ou seja, todo mundo possui habilidades para viver sem essa dependência. Não existe quem não consiga parar de fumar. O que as pessoas precisam lembrar é a forma e a maneira que ela vai trabalhar todo esse processo. Esse trabalho que eu desenvolvi, o projeto que eu desenvolvi, eu tive um resultado inédito no Brasil. Eu atendi durante 6 anos 422 pessoas, sendo que 366 pararam de fumar. E nós acompanhamos algumas dessas pessoas, 8% tiveram recaídas. Tudo que eu coloquei, pouco que eu coloquei para vocês e o que eu falei sobre tabagismo está no meu livro, Cigarro, Como Romper Esse Legado, que vocês podem adquirir pelo meu site www.julianabilac.com.br, sendo que o meu Bilac é com CHI, então BILACHI, ou pelo site www.livrarialoyola.com.br. Eu gostaria muito de agradecer todos vocês pela participação e pela atenção. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Só não se consegue o impossível quem não tenta o absurdo. E parar de fumar não é um absurdo. E agora eu gostaria muito de agradecer a participação e poder ter passado um pouco da minha experiência com fumantes. Essa experiência que me trouxe muita satisfação e muito sucesso. Muito obrigada pela participação e um bom congresso a todos.